Oi, gente. Ultimamente eu tenho postado alguns vídeos aqui, né, da rotina da minha mãe, rotina que a gente tem com ela no dia a dia e o apoio, né, que é necessário para uma pessoa idosa, né, no caso dela ela já está com 90 anos e eu quero compartilhar isso de forma mais frequente, mas destacando alguns pontos, né, dessa interação com ela e o suporte que é necessário a gente desenvolver, né, no dia a dia e, de certa forma, tentar ajudar as pessoas que também têm esse mesmo tipo de necessidade. Bom, tem vários aspectos assim para a gente abordar, né? E principalmente eu abordar pela experiência que eu tenho tido ao longo desses últimos 5 anos, né? Mais de 5 anos, estou aqui desde 2018, mas já acompanhando há mais tempo, né? E minha mãe sempre foi muito independente, né? Assim, desde mesmo na época que meu pai era vivo, ela tinha uma dinâmica, né, assim, muito forte no dia a dia, né, da rotina do dia a dia dela. E quando meu pai faleceu em 94, então isso intensificou, né? Ela teve uma independência maior e isso foi muito importante para ela, né, ao longo desse período. Nesse período, né, que antecedeu a minha chegada aqui, teve algumas situações durante o tempo que ela permaneceu morando sozinha, foram 24 anos, né, que em algum momento a gente começou a perceber, né, que ela estava começando a esquecer algumas coisas, algumas datas importantes, né, aniversário, mas achando que isso era questão da idade, né? Até que no 2014, 2015 isso começou a se intensificar. Então chegou um momento que a gente precisou avaliar isso, né, clinicamente para ver né, qual o impacto disso no dia a dia dela. Bem, eu destaco aqui um evento também que foi deflagrador de uma mudança e brusca, né? Ela caiu, bateu a cabeça, deu um coágulo e nessa época eu ainda estava morando em Paracatu e a partir daí mudou muito assim o dia a dia dela, aquele quadro de esquecimento ele começou a ficar muito mais frequente, o comportamento dela começou a mudar e isso foi se agravando com o tempo, né? E aqui eu destaco um ponto que envolve a família, né? A gente precisa estar muito atento e eu quero falar um pouco mais disso posteriormente, né? Com mais calma, mas falando um pouco sobre o processo de aceitação que envolve a família e o idoso. Por que aceitação, né? Porque vem dos dois lados. Vem da família que está ali distante, como no meu caso, né? E do idoso. Porque a gente tem quando fala, né, de um processo de demência, a gente acha que a pessoa não sabe de mais nada, né? E sabe. Isso é importante, né, a gente entender isso, porque ela momentaneamente, eu percebi, né, no caso da minha mãe, isso depende de cada um, mas no caso da minha mãe, ela tem uma consciência momentânea ali, normal. A questão é a memória de curto prazo dela, tipo, se ela comeu alguma coisa agora, ela não se lembra, né? Se vamos sair para bater perna, ela daqui a 30 segundos ela esquece isso. Um aspecto relacionado a isso
é a vontade própria que individual, né, que o idoso tem ali, né, as características, os comportamentos, né, as crenças, isso tudo permanece na, no dia a dia ali, no comportamento dela. E lá atrás, né, 2015, assim, eu já cogitava de levar minha mãe para morar comigo. Eu trabalhava em projetos de mineração, então o, o básico seria levá-la. E ela colocou muita resistência, né, nesse, ela sabia que ela ia perder, né, a independência dela, na dinâmica dela, né, e sair de onde ela sempre viveu, o habitat dela aqui em Catalão. Então, e se de um lado tem o idoso, né, que apresenta ali a vontade dele de continuar mantendo controle sobre as suas ações, a família aí é o ponto que eu destaco que é muito importante. A família precisa se preparar, mesmo não tendo condição, mesmo não entendendo como fazer isso, mas aqui é um ponto que eu destaco fundamental, né? E eu vou dizer para vocês, é um grande desafio e não é de curto prazo. A gente não consegue fazer isso em um mês, né? Em meses. A coisa é anos. E entra um agravante, que o processo de demência, dependendo do idoso, ele pode ser muito acelerado. Então é um ponto aqui que eu destaco, né, nessa primeira conversa.